Governador, deixa eu começar por essa pauta que diz respeito ao Estado e outros também, que envolve justamente o Propag, os vetos. O governo já definiu se vai recorrer à Justiça, se tem algum alinhamento, e eu já encaixo nisso. Como é que o senhor viu aquele artigo da semana passada na Folha de São Paulo, que colocou o Rio Grande do Sul no mesmo balaio de Rio e de Minas Gerais, né? E falando num tom até de distorção, coisa que a gente sabe que não existe, né? Eu queria a sua avaliação sobre esse contexto todo. Olha, eu lamento, né, que esses veículos tão importantes na imprensa nacional façam uma abordagem nos seus editoriais com absoluto desconhecimento da situação do Rio Grande do Sul e do histórico do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul privatizou companhias, fez reformas profundas na máquina pública, na previdência, nas carreiras do serviço público para reduzir a despesa com a própria máquina, né, reduzindo de mais de 60% para cerca de 40% da receita corrente líquida comprometida com a folha de pagamentos. Nós fizemos a lição de casa, mas mesmo assim nós temos uma situação em que a dívida com a União se paga nas parcelas regulares, né? Nós estamos ainda no regime de recuperação fiscal e agora com a Lei Complementar 206 dispensados de pagar pelo período de 3 anos a contar da calamidade, das enchentes do ano passado. Então estamos numa situação especial, mas ali na frente, quando o Estado voltar a pagar, potencialmente a dívida nas condições atuais ocupará 12% até 14% ou 15% da receita corrente líquida do Estado. É muito pesado. Tem outra coisa que esses veículos de comunicação nacional não abordam. Para outras regiões e para outros estados brasileiros são oferecidas condições especiais tributárias, de tributos federais que são dispensados. Vide a Zona Franca de Manaus, vide a isenção de IPI para a fabricação de automóveis no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Há uma série de benefícios para outras regiões, royalties que turbinam a arrecadação da região Sudeste, e aqui no Rio Grande do Sul nós não temos nem royalties, não temos os benefícios tributários oferecidos a outras regiões, não temos o fundo constitucional, que é recurso da União, que vai para os bancos de desenvolvimento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste para subsidiar financiamentos privados nessas regiões. Então, todo ano, são mais de 30 bilhões de reais que a União coloca nessas regiões. Para nós não tem isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente demanda que na questão da dívida tenhamos um tratamento diferenciado, há essa insurgência nesses editoriais desses jornais, absolutamente desarrazoada. E no caso do Rio Grande do Sul, a demanda que nós estamos fazendo em relação ao Propag é: mantenham os benefícios que já nos encaminharam no ano passado na calamidade. Osíris, Macalossi, a quem está conosco, não sei se o Sérgio está conosco. Sérgio está aqui, sim. Bom dia, governador. Um abraço aí ao Sérgio também. Outro para o senhor. Temos que compreender o seguinte: no ano passado, diante da maior catástrofe climática já enfrentada por um ente da federação, a União justamente encaminhou ao Rio Grande do Sul. Olha, Rio Grande do Sul, as parcelas da dívida que você me pagaria até 2027, não precisa me pagar, você paga para você mesmo, entre aspas, né, num fundo de reconstrução para financiar os investimentos de reconstrução do Estado. Isso dá 14 bilhões de reais que o Estado pagaria à União até 2027, que passa a pagar para este fundo. Muito bem, um gesto importante da União, que nós registramos aqui o nosso agradecimento para que o Rio Grande do Sul financie a sua reconstrução. Muito bem. Agora, o que a União vem dizer para nós é: o Rio Grande do Sul, se você quiser aderir a um programa que vai ter condições melhores de pagamento de juros, nesses próximos anos, que você estava dispensado de pagar 14 bilhões, você tem que pagar 5 bilhões de reais para poder acessar a este programa, que no médio e no longo prazo é melhor, mas no curto prazo, aqueles 14 bi que nos encaminharam no ano passado viram 9, reduz 5 bilhões de reais nesses próximos 2 anos. Sim. Não tem sentido, né? Porque tem 2 pontos aqui. Primeiro, porque já tinham sido oferecidos esses recursos e eles já estão encaminhados. Hoje mesmo nós vamos assinar
obras de reconstrução de estradas, de pontes, que só nesse primeiro lote tem 1 bilhão e 200 milhões de reais. A gente está contratando novos equipamentos de radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas, estamos fazendo investimentos na defesa civil, nas forças de segurança, com esses recursos que a União prometeu para nós. Aí no meio do caminho mudam as regras do jogo. Sim. Governador, não tem sentido isso. O senhor fez uma crítica contundente aos vetos do presidente Lula em relação ao Propag, e o governador Zema também se manifestou nas redes sociais. Depois o Lula, no evento em que sancionou o projeto, ele chamou os governadores de ingratos, os governadores que reclamaram. E daí eu lembro da outra vez, durante o período da enchente, que ele havia já chamado o senhor de ingrato. Ou seja, é a segunda vez que o presidente lhe chama de ingrato. O senhor falou com o Alckmin recentemente. O senhor passou qual o recado para a União? O senhor já falou com o presidente Lula depois dessas críticas? Ainda não tive a oportunidade, mas vou procurá-lo, porque minha relação é republicana, né? Eu divirjo do presidente Lula em muitos aspectos, talvez na maioria das questões relacionadas à forma de gestão que ele acredita, e eu acredito num caminho diferente, de um Estado menor, né, com menos custos para dentro da máquina, que precisa fazer reformas. A gente tem muitas diferenças, certamente, mas eu respeito o presidente eleito, né, pela maioria da população. E não fico adjetivando as ações dele, nem em relação ao Brasil e ao Rio Grande do Sul. Eu divirjo, né, confronto e com base nos argumentos em relação às ações especificamente, e não tentando qualificar o presidente disso ou daquilo. Por isso, é absolutamente reprovável esta forma de expressão do presidente da República, na minha visão, que busca adjetivar governadores legitimamente eleitos que estão defendendo os interesses dos seus estados. Se ele tem alguma coisa para confrontar o que nós estamos reclamando, confronte com argumentos, né? Sem precisar trazer adjetivos específicos. Nós estamos aqui trazendo uma questão muito clara. A União nos prometeu 14 bilhões para a reconstrução e agora está nos tirando 5 bilhões de reais. É isso, objetivamente, que está acontecendo com os vetos que o presidente colocou. E mais do que isso, Macalossi, esse valor que o Estado seria chamado a pagar, de 5 bilhões de reais, ele nem vai para a União propriamente, ele vai para um fundo de equalização federativa para os outros estados acessarem. E os outros estados não têm esse fundo hoje. Então, eles mesmos entenderam, quando a gente negociou no Congresso, convencemos os demais estados, conversei com governadores de outras regiões e entenderam. O Rio Grande do Sul tem uma situação especialíssima por conta da calamidade, pode ser dispensado nesses próximos anos de pagar a contribuição para o fundo, ele passa a pagar depois, né, dos efeitos da Lei Complementar 206. Então, os estados que seriam beneficiados com o aporte do Rio Grande do Sul entenderam e dispensaram. E aí a União, né, vem e diz, não, a gente acha que o Rio Grande do Sul tem que pagar o pedágio para poder participar desse programa. Então a União assuma que está tirando dinheiro da reconstrução do Rio Grande do Sul, o que não dá para eles virem dizer que estão fazendo pela reconstrução do Estado, que fizeram gestos generosos, enfim, para os quais exigem não apenas gratidão, eles querem adulação, né? Querem que a gente, num comportamento subserviente, a União fique elogiando e registrando como são magnânimos, quando na verdade estão fazendo os gestos para um ente da federação que foi atingido. É mais ou menos a mesma coisa do que eu aqui, para os municípios que foram afetados, exija deles elogios para poder ajudá-los, né, de prefeitos e de lideranças locais, quando é a minha obrigação, né? Os municípios estão dentro do estado do Rio Grande do Sul, eu sou governador do Rio Grande do Sul, eu tenho que atender a todas as regiões, independentemente do prefeito gostar, não gostar, me elogiar, não me elogiar, eu trabalho para o povo que lá está, né? Então esse é o ponto, de maneira objetiva. O Rio Grande do Sul está sendo punido com esses vetos do presidente da República no projeto, e nós vamos procurá-lo e procurar o ministro Haddad para poder mostrar com clareza. Talvez não tenham entendido ainda o quanto que esses vetos prejudicam o Rio Grande do Sul.
Governador, no regime de recuperação fiscal, do qual o Rio Grande do Sul faz parte hoje, neste momento está nele, teve inúmeras reuniões, muitas conversas, muito diálogo político e técnico, até que houvesse a adesão. O senhor considera que neste momento, né, neste novo programa, no Propag, não houve diálogo, houve pouco diálogo, e a própria declaração do presidente chamando governadores de ingratos seria algo como não tem mais conversa, é isso aí? Eu insisto, né? O presidente pode me adjetivar do que ele quiser. Eu vou continuar defendendo o interesse do Rio Grande do Sul, né? Em face da União, do presidente que for, né? Aliás, na última eleição eu justamente dizia isso. Aqui no Rio Grande do Sul, os meus adversários ficavam pendurados nos seus candidatos a presidente. E eu sempre defendi, o Rio Grande do Sul fala mais alto, o Rio Grande do Sul precisa ter um governador que, independentemente do presidente que esteja lá, lute pelos interesses do Estado. E neste momento, os interesses do Estado estão sendo contrariados pelo veto do presidente da República. E nós vamos nos insurgir e lutar pelo Rio Grande do Sul para que seja respeitada essa unidade da federação. O diálogo que se abriu com o ministro Haddad, quando se começou a falar num novo formato de pagamento da dívida, parecia, né, que seria traria bons resultados. Depois, talvez pela série de dificuldades que a pauta econômica passou a encarar nacionalmente, esse assunto foi ficando mais para o lado, né, não evoluiu, e aí nós passamos a uma articulação com o Congresso. E no Congresso nós lutamos para que essa legislação tivesse o formato que melhor atende a essas unidades da federação e atende às demais unidades também. Porque parte do que a gente paga da dívida para a União, na forma de juros, passará a ser pago para um fundo de equalização acessado pelos outros estados. Então, os outros estados brasileiros, que não são diretamente beneficiados pela medida de redução dos juros da dívida, esses outros estados são beneficiados por passarem a acessar um fundo de equalização que será patrocinado pelas outras unidades da federação que mais devedoras. Só que o Rio Grande do Sul, como está na calamidade, estaria por 2 anos e meio agora, né? Não é mais 3 anos, porque já se passou mais de meio ano, desde o ano passado, da calamidade, a gente estaria beneficiado por 2 anos e meio de estarmos dispensados de contribuir para este fundo. E depois passaríamos a contribuir. Mas os estados também passariam a receber os recursos do Rio Grande do Sul ali na frente. Eu sei que tem outras pautas aqui que o Osiris quer entrar e que são importantes, mas uma última pergunta sobre esse tema é a seguinte. O senhor falou sobre a bancada federal gaúcha. O senhor pretende articular com os demais governadores que estão nas mesmas condições que o Rio Grande do Sul para tentar derrubar o veto no Congresso, se não houver, da parte do governo, digamos, uma visão em relação a isso, como o senhor mencionou? Não, com certeza. Esse é o primeiro movimento, né? Aliás, tem se falado sobre a questão judicial. O judicial é a última instância. Há uma etapa política, né, e de tramitação legislativa ainda junto ao Congresso, e nós vamos trabalhar muito nisso. Então, articular a nossa bancada, as lideranças locais, pretendo fazer uma reunião com líderes empresariais, né, da sociedade civil, todos aqueles que são interessados. Isso é uma pauta do Rio Grande, não uma pauta do nosso governo, uma pauta do Rio Grande do Sul, do seu futuro, do nosso futuro como gaúchos, que está em jogo agora. Então, a bancada federal, independentemente de partidos, os líderes empresariais, as entidades, os setores da sociedade que se mobilizam nas pautas mais importantes do Estado, nós vamos fazer uma grande mobilização para que seja ouvido em Brasília o nosso grito. E vamos nos manifestar junto com os outros estados que também são diretamente impactados por essa decisão desses vetos do presidente da República. Sim. Governador, que obras de resiliência climática são prioritárias para o governo hoje? E eu encaixo aí também, estamos preparados para uma nova estiagem? Olha, nos próximos dias nós vamos fazer uma reunião do Grande Conselho do Plano Rio Grande. Nós estabelecemos o Plano Rio Grande como uma estratégia de resiliência do Estado. E lá estão diversas obras. Nós temos desde as obras de infraestrutura, de rodovias, por exemplo, que vai ter que altear pontes, fazer cortinas de concreto para conter encostas de morros e tornar as nossas rodovias mais resilientes às enchentes, as construções de moradias em áreas protegidas e retirando população de área de risco, a instalação de equipamentos de radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas, dragagem dos nossos rios, né? Nós estamos aí com 700 milhões de reais desse fundo da reconstrução que eu acabei de falar agora, que são para dragagem
das nossas hidrovias, desassoreamento de rios, que também estão em curso, né? Nós também demos início a esse processo para a limpeza dos rios, entre outras diversas ações relacionadas às enchentes. E do lado da estiagem, sempre mencionei isso, aliás, no ano passado, parecia incoerente nós falarmos sobre estiagem e programas de irrigação diante das chuvas intensas que tivemos. Mas nós sempre insistimos nisso. Olha, as mudanças climáticas, naquele momento, estavam nos trazendo problemas com chuvas e enchentes, mas o que ela mais afeta a nossa vida é justamente por eventos climáticos extremos e com frequência e recorrência maior. Então, assim como a gente passou por enchentes, passamos agora já por um período em que faltam chuvas e há uma perspectiva de ali na frente termos novamente El Niño. Então, essa alternância de climas extremos, seja para falta de chuvas ou para chuvas intensas, nos faz ter que estar preparados para as duas coisas. E aí, na questão da estiagem, nós estamos com o programa do Super Estiagem, que está buscando facilitar processos de licenciamento, né, o que não significa dispensar os cuidados com a natureza, é importante, mas reduzir a burocracia, acelerar esses processos para licenciar reservação de água e custeio também disso com apoio, com aporte do governo, que é o programa em que nós patrocinamos parte do custo para irrigação. Então nós vamos fazer uma grande campanha para que produtores rurais compreendam, entendam este programa e possam acessar um programa para o qual nós estamos disponibilizando também muitos recursos do governo do estado, porque até R$100 mil do custo de irrigação são patrocinados pelo governo para quem fizer investimentos em irrigação nas suas lavouras. Governador, vou seguir nessa linha aí, mas aí por viés da infraestrutura. O governo está abrindo aí um pacote de estradas para possível concessão nos próximos meses. Como é que está isso? Quais são os passos daqui para frente? Nós temos 2 blocos de rodovias, que um é o bloco 2, que pega a região dos vales, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, vai em direção à região norte do estado, né, passando por Marau, indo a Passo Fundo e Erechim. E temos um outro bloco que pega, o bloco 1 pega rodovias na região metropolitana, em direção ao litoral norte e em direção à região das Hortênsias. Nesses 2 grupos de rodovias, a gente tem algo em torno de R$6 bilhões de investimentos projetados em cada um deles. Então, tem cerca de R$12 bilhões aí de investimentos para serem feitos nessas rodovias. Duplicação, terceiras pistas, implantação da faixa do acostamento, passarelas em trechos urbanizados, enfim, obras de arte, né, para melhorar os cruzamentos em determinadas localidades, além de todos os serviços, né, que são acoplados, de guincho, de atendimento de emergência, enfim. Então, para qualificar justamente as rodovias do Rio Grande do Sul, esse investimento é robusto e aí o caminho é a concessão. Só que serão concessões que nós vamos patrocinar parte dos custos também, para poder garantir um valor de tarifa mais reduzido para as nossas para as comunidades que são afetadas, e todas elas com free flow, é importante mencionar. O que é o free flow? Ao invés de ter uma praça de pedágio que cobra um valor cheio, se colocam pórticos ao longo da via com valores correspondentes ao trecho percorrido. Então, qual é a grande polêmica que a gente vê sempre quando vai se instalar a praça de pedágio? Uma comunidade, né, que para acessar determinado serviço que está na outra cidade, percorre um trecho curto e paga um valor cheio de pedágio, sendo muito afetada. Pois com o free flow a gente elimina isso, porque você coloca esses pórticos e, passando por um pórtico, vai pagar um trecho correspondente, que pelo trecho que usou. Essas concessões elas já têm agora a audiência pública, aliás, a consulta pública aberta do bloco 2, que pega as rodovias da região dos vales, essa até a região norte, e a gente pretende abrir em breve a consulta pública para o bloco 1. Queremos fazer os leilões até o início do segundo semestre desse ano. Governador, eu sei que o nosso tempo está indo para o fim, mas eu gostaria de aproveitar o ensejo dos números da segurança pública, que são muito positivos para o Estado. O Rio Grande do Sul teve mais uma queda geral nos indicadores de violência, e eu gostaria de saber qual que é, na sua visão, o ponto central da sua política de segurança para obter esses resultados
E aproveitando o questionário de muitos ouvintes que nos encaminharam mensagem, como é que o senhor atua em relação à incorporação de novos quadros da Polícia Penal? Sim, faremos novos chamamentos, temos feito, o efetivo da Polícia Penal já é o maior da sua história no nosso governo. Nós estamos substituindo nas unidades prisionais a brigada militar que estava atuando em determinados presídios por policiais penais, e estamos criando novos presídios também, né? Porque é muito importante, é importante que a população compreenda também a relevância do sistema prisional para a segurança pública. Não adianta o Estado prender e colocar em unidades prisionais em que lá dentro a interação que ocorre entre os detentos acaba fazendo com que criminosos de menor potencial ofensivo se tornem criminosos perigosos por conta da interação que tem com lideranças de facções criminosas. Então, o investimento no sistema prisional que a gente está fazendo é um ponto estratégico da segurança pública, e isso vai ensejar também novos chamamentos para policiais penais. Em breve a gente já deve estar fazendo já um novo grupo de chamamentos para a Polícia Penal. Sim, o senhor continua a retirada da brigada dos presídios? Esse processo não terá retrocesso? Não, pelo contrário, a gente quer justamente que cada vez mais a gente tenha a brigada na rua, né, e dentro dos presídios é a tarefa da Polícia Penal. A gente já vem avançando bastante nisso, a cadeia pública de Porto Alegre, o presídio central de Porto Alegre, nós já fizemos essa retirada, e em breve ele retornará, nós vamos reinaugurar um novo presídio, que aquele presídio era uma vergonha, né, do sistema de segurança pública e do sistema prisional do Rio Grande do Sul. Lembrem que quando a gente assumiu o governo tinha presos em viaturas, e o presídio central denunciado na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Então a gente faz o enfrentamento desse tema, demolimos o presídio central, construímos um novo presídio, em breve ele estará sendo entregue para o nosso sistema prisional. E na política de segurança como um todo, eu diria que a integração que nós temos entre as polícias, viabilizada pelo programa RS Seguro, que vai completar 6 anos agora, né, desde que nós implementamos no início do primeiro governo, ao lado do Ranolfo, que era o nosso secretário de segurança naquele momento. Nós temos o levantamento dos dados com plataformas de inteligência muito bem estruturadas que nós implementamos, do programa GSEG, que é o Gestão Estatística em Segurança, analisando local por local, faixas de horário, chamando, né, mensalmente aqui os nossos comandantes e chefes de polícia, comandantes da Polícia Militar, toda a estrutura da segurança pública, para debatermos conjuntamente e exigir prestação de contas das ações daqueles que estão começando a ter algum tipo de inflexão dos crimes, com a presença do governador. Eu participo todo mês dessas reuniões, acompanhando no detalhe os dados da segurança pública, e por isso a gente tem alcançado com investimento, viaturas, armamento, tecnologia que esse governo tem investido. Chamamentos de novos policiais. É o primeiro governo que termina mandato com mais policiais do que recebeu ao longo dos últimos anos no Rio Grande do Sul, dos últimos governos. Então, investimento, integração e um trabalho de inteligência também, e uma articulação que tem se fortalecido com o Judiciário, com o Ministério Público, para podermos ter um enfrentamento qualificado aos líderes de grupos organizados aqui no Estado, para realmente asfixiar o crime no Rio Grande do Sul. Com isso, são mais de 80% de redução de roubos de veículos, quase 80% de redução de roubos a pedestres, e quase 50% de redução de homicídios no Rio Grande do Sul. E a gente vai continuar nessa batida para poder garantir que a gente tenha resultados ainda melhores nesses próximos anos. Governador, o senhor encaminhou... É o segundo ano consecutivo, né, de recordes aí, claro, que a gente tem. Sim. O senhor encaminhou o processo todo de reestruturação da AGERGS, né, a Agência de Regulação de Concessões no Estado. Hoje, quem tem problema com energia, ou com água, ou com outros segmentos, não tem um balcão para reclamar no Estado. Em quanto tempo a AGERGS vai estar reestruturada e operacional, governador? Bom, a aprovação do projeto da AGERGS foi feita, né, no final do ano passado pela Assembleia. Agora há um processo, né, aumentamos o número de quadros da AGERGS, e novas funções foram criadas dentro da agência. Agora há um processo para implementação ao longo desses próximos meses, mas eu tenho assim a firme expectativa de que ao longo desse ano a gente já vai ter um reforço dessa atividade, que é muito importante. O serviço público que é
concedido, não deixa de ser um serviço público. Sim. Ele é operado por uma empresa privada, mas ele é público e com acompanhamento, fiscalização, gerando multas, né, outras punições e até a cassação da concessão. O privado pode perder o direito de ser o operador e o Estado fazer uma nova concessão. Então, acho que nós vamos ter certamente novidades ao longo desse ano para podermos ter, como eu sempre digo, ficar mordendo o calcanhar, né, de quem opera serviços públicos, que é a nossa função. Governador, está tomando posse hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma grande expectativa no mundo em relação ao comércio internacional. O Rio Grande do Sul pode ser afetado, é o segundo maior destino das exportações, o primeiro é a China, das exportações dos produtos aqui do nosso estado. Qual é a sua visão sobre isso? Que expectativa o senhor tem? Realmente há um risco de prejuízo, mesmo que de forma meio transversal, com taxação à China, por exemplo? O presidente Trump, ele assume, né, com promessas de ações para dentro dos Estados Unidos que afetam a relação comercial com diversos países do mundo, não apenas o Brasil e o Rio Grande do Sul, mas o mundo inteiro. Por isso que o esforço que nós devemos fazer, no caso do Rio Grande do Sul e do Brasil, é o de diversificação, né, das nossas relações comerciais, como forma de nos blindarmos. A todo momento nós tivemos pandemia, né, crises sanitárias, tivemos conflitos na Ásia, como a guerra da Ucrânia, com a repercussão nas relações comerciais com a Rússia, a Europa, com o continente asiático também, né, por conta da Rússia, nesse conflito com a Ucrânia, tudo isso afetando relações, preços, né, de diversos itens no mercado internacional, e por isso agora ainda temos mais este fator, né, do governo Trump com aquilo que ele promete fazer para dentro dos Estados Unidos, que afetam questões globais. Então, o esforço nosso é justamente de diversificação das nossas relações, buscar mercados. Criamos a agência de investimentos, a InvestRS, com essa missão, prospecção de novos negócios, não apenas de atração de investimentos, mas também de promoção comercial daquilo que nós produzimos no Rio Grande do Sul nos diversos locais. Então, vamos buscar esses países onde identificamos a possibilidade de demanda por aquilo que produzimos mais fartamente, de maneira a ficarmos menos vulneráveis a oscilações, porque hoje é esta, a do Trump, amanhã será outra, né? Ali na frente outros temas poderão vir, então é estratégica essa diversificação. Governador Eduardo Leite, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa semana e até um próximo contato. Muito obrigado e até uma próxima conversa aqui. Valeu. Um abraço, Bom dia, governador. Um abraço.